Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Na liturgia da igreja estamos celebrando a 18ª semana do tempo comum. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto. O devocional de hoje nos convida a meditar sobre coragem. Jesus está com você. O evangelho está em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Ouçamos neste momento a leitura do Santo Evangelho. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Irmãos e irmãs, a cena é de arrepiar. Os discípulos em alto mar enfrentam ventos contrários e ondas agitadas. Eles estão exaustos. Era para ser apenas uma travessia, mas virou um caos. E quando tudo parece piorar, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Eles gritam achando que é um fantasma, mas Jesus acalma: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro, com aquele impulso tão humano, pede: "Se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti sobre as águas." Jesus diz: "Vem." Pedro vai, anda sobre as águas. Mas, ao notar o vento, ele afunda e grita: "Senhor, salva-me." Jesus o segura imediatamente. Quantas vezes somos como Pedro? Começamos com fé, empolgados, mas ao notar os ventos, boletos, diagnósticos, inseguranças, solidões, o medo nos afunda. Não por falta de amor, mas por excesso de preocupação. O bonito é que Jesus não espera Pedro afundar por completo. Ele estende a mão na hora e pergunta: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Não é uma bronca, é um convite, um chamado à confiança, mesmo no meio do turbilhão. E o mais lindo, Jesus entra no barco e o vento para. Nem sempre o mar se acalma quando a gente quer, mas a presença de Jesus no barco muda tudo. Não é sobre o tamanho da tempestade, mas sobre quem está com você no barco. Jesus vem ao nosso encontro, até mesmo no meio da noite, andando por cima dos nossos medos. E se você vacilar, tudo bem, ele continua com a mão estendida. Oremos. Pai amado, tu me vês mesmo quando os ventos sopram forte. Tu me escutas mesmo quando o medo grita mais alto. Hoje eu reconheço, preciso da tua presença no meu barco.
Se eu afundar, me segura. Se eu me perder, me chama. Quero aprender a confiar, mesmo quando não entendo. Te peço isso, Pai querido, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.